Olá, eu sou o professor Gutenberg e sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com a arquiteta Sayonara Tavares e com a advogada Ana Carolina Menezes, para tirar dúvida nesse crossover que envolve o Instituto do Uso Capião. Então, a partir de agora, vocês terão a presença das duas nesse bate-papo interessante e importante para quem tem interesse no que diz respeito à aquisição de imóveis através do uso capião, uma forma de aquisição de propriedade, e também no que venda financiada na Caixa pelos bancos, no que tange a ter a necessidade desses imóveis serem devidamente escriturados. Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Conexão Construtiva. Eu sou Sayonara Tavares, arquiteta e consultora imobiliária, e este podcast é para você que é do mundo do mercado imobiliário, é arquiteto, é um investidor e quer saber também um pouco sobre estilo de vida. E como nosso primeiro tema vai ser um assunto bastante polêmico nessa área de arquitetura e de corretagem, que é o uso capião. Você já ouviu falar sobre o uso capião? Nós trouxemos aqui dois advogados especialistas nessa área e hoje vamos estar comentando um pouco sobre como funciona, o que é, para vocês terem noção de como discorrer com relação ao seu imóvel, se ele está em recibo ou se você não tem documentação nenhuma. Hoje nós vamos trazer aqui a doutora Ana Carolina Menezes. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E o doutor Gutenberg Santos. E vamos começar aí o nosso bate-papo construtivo na nossa conexão. Tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, a gente quer saber o que é o uso capião. O uso capião, na verdade, ele é um instituto do direito civil trazido pelo direito das coisas, onde ele regulariza ou regulamenta, dependendo da situação, os bens, sendo eles móveis ou imóveis. Uma curiosidade aqui é que as pessoas imaginam que somente o uso capião ele é aplicado para bens imóveis, mas nós temos casos onde também para bens móveis ele pode ser utilizado. Isso eu não tinha total desconhecimento. Pois é. E quais são os tipos, então, de uso capião? Nós temos aquele uso capião ordinário, que é o mais comum, na verdade. Nós iremos verificar as hipóteses, os requisitos, se estão presentes no caso, e uma vez presentes, a gente aplica-os e aí declara, que a gente fala, porque a ação de uso capião é uma ação declaratória, então a gente declara a propriedade e regulamenta todo o imóvel, no caso, para aquela pessoa que está entrando com a ação de uso capião. Tem os outros institutos que também são pouco conhecidos, e que, na verdade, o que diferencia mais é com relação ao tempo, Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando vocês fazem uma questão de um inventário, um exemplo que eu vou te dar agora. A gente faz um inventário, aí cada um pegou o seu determinado bem, vai que aparece um outro herdeiro, então esse outro herdeiro pode entrar então com uso capião. Exatamente, ele pode entendi. entrar, na ação do inventário, no caso, no momento em que está, na situação em que se encontra, e pode reivindicar, caso haja ali aquele bem para ser reivindicado através de uso capião. Entendi. E quem é que tem direito ao uso capião? Qualquer pessoa, na posse pacífica e mansa do imóvel, Mas qualquer pessoa tem o direito a reivindicar e a declaração da propriedade que está ali na posse. A pessoa tem que ter a posse do imóvel. Certo. Tem idade mínima para você poder entrar com uso capião? Não. A partir dos 18 anos, a gente considera sempre a idade civil, Idade civil. Certo. A idade civil. E quanto tempo custa? Quanto tempo dura um uso capião? Então, ele depende muito. Porque, na verdade, a duração do uso capião, ela depende muito mais dos órgãos públicos, das entidades públicas e administrativas, entendemos, do que qualquer outra coisa. Então, uma vez dado entrada, a Fazenda Pública vai ter que se manifestar, prefeituras vão ter que se manifestar, ou seja, todos os órgãos, dependendo de onde se localize o imóvel, os órgãos municipais, estaduais ou federais. E o custo disso? O custo,
envolve, geralmente é com advogado particular, então você vai ter a questão dos honorários, e aí vai depender muito da questão do imóvel, não é isso? O valor mesmo do imóvel. Geralmente a gente trata em cima do valor venal. Sim. Né? Que é aquele valor dado como administrativamente para o imóvel. E o valor vai de 5%. Alguns colegas geralmente cobram 5%, 7%, 9%. Aí vai depender. Vai variando de acordo com a complexidade também do processo, exatamente. Né? Fora isso, aí tem que ser levado em consideração a questão das custas, tanto processuais como também as custas cartorárias. Mas um ponto importante nessa situação é o seguinte: a gente pode minimizar esses custos, judicialmente falando, através do Instituto do Benefício da Justiça Gratuita. Sim, sim. E aí a gente junta a documentação necessária, né, através de entrevista com o cliente, a gente junta a documentação necessária e leva ao juiz para que ele lá analise, e uma vez analisado, para que a pessoa possa ou não ser beneficiária da justiça gratuita. Isso facilita bastante, né? Muito. Então, doutora, agora eu vou falar para você alguns estudos de caso, que foram perguntas de pessoas que entraram em contato com a gente sobre o tema, para ver quais são as saídas ou o que é que a pessoa deve proceder, certo? Sim. Em primeiro ponto, como funciona a justiça gratuita? Quem tem direito a ela? Todos têm direito à justiça gratuita. Como é que a gente delimita essa situação? Nós iremos fazer um estudo de caso com relação às finanças da pessoa e, dentre as finanças, quais são as receitas e quais são as despesas. Veja, eu sempre dou o seguinte exemplo dentro do escritório. A pessoa pode ganhar R$1 milhão. Se esse 1 milhão ele for completamente comprometido com as despesas, ela pode ser beneficiária da justiça gratuita. Então, uma situação a gente não se atém aos valores que a pessoa recebe, né? Porque pode imaginar, não, mas eu recebo tanto, já sei, não vou ser beneficiário. Não é bem assim. E a análise cabe ao juiz. A gente leva as provas e cabe ao juiz analisar. Mas todos têm o benefício, pode ter o benefício da justiça gratuita. Entendi, doutora. Agora, me tire uma outra dúvida aqui. Depois que é expedido, que a justiça ele diz que a pessoa vai ter a posse daquele imóvel, né? Ele emite o quê? Uma certidão? Exatamente, através de uma sentença, que é um título executivo, certo? Essa sentença, ela vai ser enviada, ela vai ser averbada, vai ser enviada ao cartório de registro imobiliário, né, cartório de imóveis, e ali vai ser lavrado toda a documentação referente ao imóvel, já dando a propriedade da pessoa para aquele imóvel. Uma informação que eu tive hoje quando eu liguei para um cartório referente a um caso parecido com isso, porque como a gente faz também regularizações imobiliárias, a pessoa conseguiu a posse através realmente do usucapião, e eu pensei que para fazer o registro, tirar a matrícula desse imóvel seria pago, e o cartório disse que não, porque ele fez a justiça gratuita. Exatamente. E muita gente desconhece esse fato. Exatamente. Eu sempre peço, indistintamente, por quê? Porque com relação a isso, a essas custas, as certidões e alguns outros emolumentos cartorários, a pessoa sendo beneficiária da justiça gratuita, ela não paga absolutamente nada. Isso é muito bom, porque já economiza bastante, né? Porque geralmente quem entra com o usucapião, depois tem que fazer a regularização imobiliária. E aí, quer dizer, você já pula um pouco essa etapa de custos, né? Principalmente aqui em Aracaju, quando a gente faz a regularização imobiliária, vai toda essa documentação para a IMURB, aí tem as taxas da IMURB, para depois voltar para o cartório, aí tem taxas de cartório, então tudo isso precisa ser contabilizado. Então, doutora, vamos para um estudo de caso, certo? Eu sou herdeira, vamos fazer hipoteticamente, porque assim, como nessa área de consultoria imobiliária, a gente pega muitos casos de imóveis que eles só têm um recibo. Certo? A gente está vendo isso diariamente no meu trabalho. E vamos supor assim, qual vai ser o passo a passo dessa pessoa? Nós temos uma pessoa fictícia. Ela tem um imóvel no recibo. Ela comprou de uma pessoa que também tem recibo. O que é que ela tem que fazer nesse caso? Pronto. Juntar toda a documentação
como requisito necessário para a entrada na ação de uso capião. Dentre elas, o recibo, que é a primeira documentação muito importante. Nós vamos ter, a gente chama de croquis. Eu não sei como é que... seria um croquis mesmo. Né? Sim. Que, no caso, seria assim... o desenho muito por cima do imóvel, onde nós ali estaríamos colocando as especificações todas dele, né? Metragem, por exemplo, enfim, toda a divisão do imóvel por os dentro. Confrontantes, os vizinhos, exatamente, posição solar. Exatamente, tudo isso. Além disso, nós iríamos verificar também a questão se existe ou não a questão de algum tipo de regularização junto à prefeitura. Impedimentos, né? Exatamente. Junto a isso, né, é bom também que nós tenhamos testemunhas antigas que possam atestar o tempo mínimo necessário para que aquela pessoa possa ser beneficiária, né, do Instituto da Uso Capião. E aí dá a entrada. Certo? Com essa documentação, o juiz defere, intima todos os órgãos públicos nas imediações necessárias para que possa chegar e dar a sentença, o veredito final com relação a toda a situação, né, do imóvel no geral e, se for necessário, escuta as pessoas que estão envolvidas, vizinhos e até as próprias testemunhas. Envia toda essa documentação junto com o oficial de justiça avaliador, às vezes ele vai, para que seja verificado o ambiente, a casa, se aquilo realmente condiz com o que está colocando em todas as provas carreadas ao processo e, a partir daí, declara a propriedade. Essa sentença ela vai ser enviada para o cartório, junto com toda a documentação, inclusive com o croquis. Por quê? Porque aquelas especificações, né, de forma detalhada, também vão constar na documentação cartorária do imóvel. Certo. Falando um pouco assim, mais fácil para o pessoal entender, né? Quando você faz um processo de uso capião bem feito, bem elaborado, e o desenho também que o arquiteto vai juntar ao processo, contendo os confrontantes, que são os vizinhos, a posição solar, indicando principalmente quantos quartos tem, quintal, quantas salas, quantas garagens. Quando isso é muito bem feito, ele já vai sair na documentação do uso capião e quando vai para o cartório, essas informações evita que você precise fazer uma regularização. Por quê? Porque quando você tem um imóvel, você quer comprar um imóvel financiado, a Caixa Econômica ou qualquer banco que vá financiar esse imóvel, eles pedem que o inteiro teor, que é a documentação que vai para o cartório, esteja já com todas essas medidas certas e corretas. E quando não está, aí você vai ter que fazer uma regularização imobiliária. Aí você volta um passo para poder regularizar e posteriormente vender. Exatamente. Isso é importante as pessoas ficarem sabendo, porque aqui em Aracaju é muito comum documentação em recibo. Né? Não, a maioria das localizações, das localidades, nós vemos casas, imóveis, enfim, terrenos, exatamente desse jeito. Entendeu? Sim, é comum. Exatamente desse jeito. E aí o que acontece? Quando você não tem um imóvel que ele está regular, você acaba vendendo ele muito mais barato do que um imóvel que ele está com sua documentação toda legal. Né? Então é uma forma até de você valorizar o seu imóvel, o seu bem. Não é isso? Com certeza. Outra pergunta que apareceu aqui também foi: o que é que vocês chamam de posse mansa e pacífica? A posse mansa e pacífica é aquela posse que nunca foi questionada, nunca teve oposição contestada. Exatamente, de absolutamente ninguém. Ou seja, eu entro no imóvel e tenho 15 anos que moro naquela casa. Ninguém nunca chegou para questionar, ninguém nunca chegou para dizer que o imóvel era da pessoa, nada. Entendeu? Então, a posse mansa e pacífica, eu entrei, tomei posse e estou lá há tanto tempo que me dá o direito à caracterização da declaração do uso capião. Interessante isso.
Nesse nosso bate-papo acabou já respondendo algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, né? Inclusive teve uma que ele perguntou: eu posso fazer uso capião no imóvel de herdeiros? Pode, né? pode. O único bem imóvel que não se faz de jeito nenhum uso capião, que a Constituição Federal, inclusive, ela proíbe, são bens públicos. Né? Terreno de marinha, né? Não se faz uso capião. Entendeu? Não se faz. Entendi. Bens públicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos questionamentos acerca de uso capião. Vocês sigam também a doutora Ana Carolina, sigam o doutor Gutenberg, que eles estão postando sempre referências, né? Isso, acerca de uso capião e outros tipos de processo, tá bom? E aqui no escritório também a gente lida com regularização imobiliária. Então, vocês precisando dos nossos serviços, podem nos contactar. E muito obrigada e até a próxima. Até mais.